Agora nós vamos dar sequência a uns vídeos fazendo a correção das atividades que vocês realizaram na semana anterior sobre o conteúdo de adição algébrica. Então, as atividades que vocês realizaram se encontram na página 57 do livro didático, e nesse vídeo, que é a parte 1, nós vamos fazer a correção da atividade 1. Então, é bom que vocês estejam com o caderno de vocês em mãos, para ir fazendo a correção junto com os vídeos e acompanhando a correção, sempre lembrando de estar arrumando o que estiver incorreto no caderno de vocês. Então, vamos para a questão 1. Escreva cada uma das expressões seguintes, eliminando os parênteses. Então, vale lembrar que quando aparece o sinal de mais na frente de um número que está dentro dos parênteses, ele não influencia no sinal deste número, eu mantenho o mesmo sinal que ele já tem. E quando eu encontro o sinal de menos na frente de um número, ele está significando que eu devo fazer o oposto daquele número, ou seja, fazer a troca do sinal. Então, vamos aqui para a correção da A. Então, eu quero o oposto de 9 positivo, que é 9 negativo. Na B, eu quero o oposto de 11 negativo, que é 11 positivo. Lembrando que o 11 positivo, se vocês preferem, pode simplesmente escrever só 11. Não é obrigatório colocar o sinal de mais na frente do número. Eu posso estar escrevendo o sinal ou não, que ainda ele vai continuar indicando a mesma coisa, vai continuar indicando que o número é positivo. Questão C, eu tenho a presença do sinal positivo na frente de um número. Então, eu não vou fazer troca do sinal do número que está dentro dos parênteses. Então, aqui vai continuar sendo 13 negativo. Questão D, mesma coisa da C, ó, eu tenho o sinal de mais na frente. Então, eu simplesmente não faço nada aqui, não troco nada do sinal do número do mais 21. Continua sendo mais 21. Ou, se você preferir, pode escrever só 21 sem colocar o sinal de mais. Na questão 3, eu tenho aqui também o 3 que aparece primeiro, então só vou escrever, não tem nada para fazer com ele. E na negativo é para fazer o oposto dele. Então, o oposto de 2 negativo é 2 positivo. Questão F. Na questão F, eu tenho o sinal de menos na frente aqui de dois números que estão dentro dos parênteses. Então, eu devo fazer a troca desses dois números. Então, eu faço o oposto aqui do menos 1, que é mais 1, fica 1 positivo, e faço o oposto de 10 positivo, que é 10 negativo. Então, aqui vocês vão escrever os dois números, fazendo a troca desses dois números, porque eles estavam dentro dos parênteses. Próxima, agora, nós vamos para a questão. Continuando a correção agora, questão G. Então, eu tenho 7 aqui, simplesmente só vou reescrever ele. Na frente dos 6 menos 3, que estão dentro dos parênteses, temos o sinal de mais. Então, simplesmente, o 6 vai continuar sendo positivo e o 3 vai continuar sendo negativo. E aqui vocês podem reparar que não tinha nenhum sinal escrito na frente dele, e aqui eu coloquei o sinal de mais. Por que isso? Porque se eu não escrever nada entre o 7 e o 6, eu posso dar a entender que eu quero o número 76. E quando ele estava dentro dos parênteses, eu não tinha esse problema, então eu não tinha a obrigação de estar colocando aqui o sinal de mais na frente do 6. Então, aqui, para separar o 7 do 6, eu vou escrever o sinal de mais, porque ele é positivo. Questão H, vou reescrever o 1, só escreve ele aqui de novo. E na frente do menos 1 mais 5, que se encontra dentro dos parênteses, eu observo que tem o sinal de menos. O sinal de menos, ele indica que eu tenho que fazer o oposto destes números que estão dentro destes parênteses. Então, eu faço o oposto de 1 negativo, que é 1 positivo. Opa, 1 positivo está aqui, né? E faço o oposto de 5 positivo, que é 5 negativo. Então, vai ficar assim essa expressão. 1 mais 1 menos 5. Lembrando que aqui a professora não está resolvendo essas operações, porque a atividade não pedia para fazer isso, ela só pedia para tirar dos parênteses, tirar os números dos parênteses.
Questão I, repito o 9 aqui, e o menos 4 com o menos 2, eles estão dentro dos parênteses, eu vou ter que tirar esses números de dentro dos parênteses, e observe que na frente deles tem o sinal de mais, sinal positivo. Então, quando tem o sinal de mais na frente dos números, eu não faço a troca dos sinais, eles continuam com o mesmo sinal que eles já tinham, ó. Então, continua sendo 4 negativo e continua sendo 2 negativo, eu apenas deixo de escrever o parênteses e o sinal aqui de mais, que não tem a necessidade de ficar fazendo isso daqui, ó. Não tem necessidade, nem deve ficar fazendo isso, colocando 2 sinais de uma vez só, tá? O sinal de mais ele não influencia no 4 negativo, então não precisa mais ficar escrevendo esse sinal aqui de mais, tá? Ele desaparece. Questão J, eu tenho 1 mais 1 menos 4 dentro dos parênteses, e na frente desse parênteses temos o sinal de menos. Então, nós vamos ter que fazer o oposto de cada número que está dentro dos parênteses. Então, ó, esse 1 que é positivo ficou negativo. Esse outro 1 também é positivo, faço o oposto, também fica negativo. E este 4 que é negativo, ao fazer o seu oposto, ele vai ficar 4 positivo. Então, essa é a correção da atividade 1. No próximo vídeo, nós vamos ter a correção da atividade 2.